Olá, pessoal, tudo bem? Dando sequência aos nossos estudos, hoje nós vamos trabalhar o capítulo 8 do livro de Rocha, Outros Processos de Formação de Palavras. Nós vimos até aqui dois processos extremamente produtivos na língua portuguesa, que são os processos de formação de palavras pelo processo de derivação prefixal e pelo processo de derivação sufixal. Apesar desses dois processos serem extremamente produtivos na língua portuguesa, nós não podemos deixar de mencionar outros processos, apesar de menos produtivos, existentes na língua, como, por exemplo, a derivação siglada, o processo de derivação parassintética e outros que nós vamos ver na aula de hoje. O que seria o processo de derivação parassintética? Bom, ele consiste no acréscimo simultâneo de um prefixo e um sufixo a uma base. O que seria isso? Vamos pegar como exemplo três vocábulos da língua: esclarecer, repatriar e abotoar, que têm, respectivamente, por bases claro em esclarecer, pátria em repatriar e botão em abotoar. Quando nós observamos o primeiro vocábulo, esclarecer, nós percebemos que ele tanto tem um prefixo colocado à esquerda da base, que é o es, como tem também um sufixo que é colocado à direita, que é o sufixo ec. Bom, se nós consideramos que na formação de esclarecer, que esclarecer foi formado pelo processo de derivação parassintética, nós consideramos que tanto o prefixo es quanto o sufixo ec foram acrescentados simultaneamente, concomitantemente, à base claro. Como que nós observamos isso? Ora, se nós retirarmos o prefixo es, nós ficamos com a forma clarecer, que é uma forma não existente na língua portuguesa. Por outro lado, se nós retirarmos o sufixo ec, nós ficamos com a forma esclare, que é também uma forma não possível na língua portuguesa. É dessa forma que nós concluímos que tanto o prefixo es quanto o sufixo ec foram acrescentados simultaneamente à base claro. Simultaneamente por quê? Porque a palavra não existe sem um e não existe sem o outro. A palavra esclarecer não existe sem o prefixo e não existe sem o sufixo, implicando em dizer que ambos foram acrescidos simultaneamente à base. É isso. Segundo exemplo, repatriar, ele traz por base o substantivo pátria, certo? Pátria. Bom, aí nós percebemos a presença do prefixo re e do sufixo ar, formando repatriar. Mesma coisa aí, mesma observação. Se nós retirarmos o prefixo re, ficamos com a forma patriar, que é uma forma inexistente na língua. Se nós retirarmos o sufixo ar, ficamos com a forma repatrio, que também não existe. Então, isso significa, repetindo, dizer que tanto o prefixo quanto o sufixo foram agregados ao mesmo tempo, concomitantemente, à base que é pátria. Então, para saber se uma palavra ela é formada pelo processo de derivação parassintética, resumindo, basta tentar retirar ou o prefixo ou o sufixo. Se eu retirar um ou outro e a palavra simplesmente não existir, é porque ambos, prefixo e sufixo, foram agregados simultaneamente à base. O terceiro exemplo é abotoar, que tem por base botão. A partir de botão, nós formamos abotoar, acrescentando simultaneamente o prefixo a e o sufixo ar. Observem que aqui também não posso retirar o prefixo, porque não existe a forma botoar, e isso implica dizer que não se criou primeiro essa forma botoar, que ela não existe, para depois criar abotoar. Se nós retirarmos de outro lado o sufixo ar, ficamos com aboto. Mesma coisa. A partir do momento que não existe a forma aboto, eu não posso supor que primeiro eu tinha essa forma, aboto, e num segundo momento foi acrescido o sufixo ar. Não. Tanto o prefixo ar quanto o sufixo ar foram acrescidos ao mesmo tempo à base de botão, formando abotoar.
ok? Então, para que fique bem claro, eu trago aqui outros dois exemplos, um de derivação prefixal e sufixal e outro de derivação prefixal. Primeiro, deslealdade. Ora, a base aqui em deslealdade é leal. Então, eu não posso afirmar, não podemos afirmar que aqui estejamos diante de um processo de derivação parasintética. Simplesmente porque, se eu retirar o prefixo des, eu fico com a forma lealdade. Significa que a forma lealdade, o vocábulo lealdade existe. E se implica considerar que eu tenho uma base que é leal e num dado momento acrescentou-se à base leal o sufixo dade, formando lealdade. Aí eu tenho um vocábulo, né? Lealdade, que é o produto, formado a partir da base que é leal. Num outro momento, a base lealdade acrescentou-se o prefixo des, formando deslealdade. Se eu retirar o sufixo dade, eu fico com a forma desleal. Então, isso implica dizer também, não dá para afirmar aqui qual forma que surgiu primeiro. Se foi lealdade, com o acréscimo do sufixo dade, a base leal, ou se a forma que surgiu primeiro foi desleal, com o acréscimo do prefixo des, a base leal. Mas o fato é que, se eu tenho a forma lealdade sem o prefixo, e se eu tenho a forma desleal sem o sufixo, isso significa que o acréscimo ou do sufixo ou do prefixo, eles se deram em momentos distintos nessa trajetória histórica da língua, certo? Então, comparando com a derivação parasintética, se eu posso retirar o prefixo ou o sufixo da palavra e ela ter existência própria, então isso significa que eu estou diante de um processo de derivação prefixal e sufixal. No segundo exemplo, nós temos as formas desumano e desarmar. Bom, desumano é uma forma que não deriva de homem, certo? Homem é uma forma que, por transformação, por analogia, nos remete a humano, a questões humanas, só que o homem é uma palavra, vamos dizer assim, é um vocábulo, é uma base, e humano é outra. O fato é que a base de desumano é humano. A base humano, nós acrescentamos o prefixo des, indicando aí negação. Desumano, portanto, aquele que não é humano. Então, a base humano, acrescentamos o prefixo des. Então, está aí o processo de derivação prefixal. Em desarmar, eu deixei aí em negrito para comparar com repatriar. Qual que é a diferença? Vamos lembrar aí que o acréscimo de afixos à base, esse acréscimo ele é feito em camadas. Então, se eu perguntar para vocês qual que é a base de desarmar, vocês não vão me dizer que é arma. Não, não é arma, é armar. Por quê? Porque são as camadas, como nós já vimos aqui nos estudos presenciais. Eu tenho arma, a partir de arma, nós criamos armar, a partir de armar, nós criamos desarmar. Então, aqui nós temos um caso de derivação prefixal, porque em desarmar, a base é armar. A base armar, nós acrescentamos o prefixo des, formando desarmar. Diferente de repatriar. Observem que, apesar de ambos serem verbos da primeira conjugação, terminados em AR, eu não posso dizer que em repatriar eu tenho uma base que é patriar, porque não existe essa forma. Já em desarmar, eu tenho aí uma base que é armar. A base armar, acrescentamos o prefixo des. Ok? A base de uma formação parasintética pode ser um substantivo ou um adjetivo. Então, nós temos essas duas possibilidades apenas aí para a formação parasintética, a classe gramatical da base. Se a base for substantiva, o produto pode ser tanto um verbo quanto um adjetivo. Então, vamos aos exemplos. Eu tenho pátria, que é a base, é um substantivo, pátria. A partir dessa base substantiva, nós formamos o produto repatriar, que é um verbo, primeira conjugação, terminado em AR.
Um segundo exemplo, a partir de chocolate, que é a base, chocolate é um substantivo, portanto, nós temos uma base substantiva. A partir dessa base substantiva, nós formamos o produto achocolatado, que é um adjetivo, no caso. Como que eu sei que é um adjetivo? Vamos lembrar que o adjetivo, ele, na cadeia sintagmática, ele está sempre relacionado a um substantivo, atribuindo a esse substantivo uma característica. Então, eu posso dizer assim, produto achocolatado. Achocolatado é um adjetivo que caracteriza o substantivo produto. E são formações parasintéticas, né? Achocolatado, a base é chocolate, eu tenho o acréscimo do prefixo a e do sufixo atado. Se eu retirar o prefixo, eu fico com chocolatado, que é uma forma que não existe na língua. Se, por outro lado, eu tiro o sufixo, eu fico com a forma achocolato, que também não existe na língua. Isso aí diz para mim que tanto o prefixo a quanto o sufixo atado foram acrescidos concomitantemente à base chocolate, ok? Bom, uma segunda possibilidade para a base, além do substantivo, é o adjetivo. Se essa base for um adjetivo, o produto é um verbo. Então, nós temos exemplo, a base surdo, que é um adjetivo, ó, menino surdo, né? A partir dessa base adjetiva, surdo, a partir de surdo, nós formamos ensurdecer, né? Com o acréscimo do prefixo em e do sufixo ecer. É isso.